O número de influencers de literatura tem crescido e, com isso, o número de críticas também cresceu. Será que o Booktube, Bookstagram ou o BookTok estão destruindo o hábito de leitura? É isso que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Pois é, não faz muito tempo, vou chamar a Clara Matheus aqui na tela com a gente, não faz muito tempo, Clara, a gente falou aqui sobre os jovens que estão com dificuldade de mexer no computador, eles não sabem mais mexer num computador, naquele, né, a máquina em si, mexe muita coisa diretamente no celular, no smartphone. Será que agora também as redes sociais também estão atrapalhando a leitura desse pessoal? Conta pra gente, por gentileza. E é muito engraçado você ter falado disso, Lúcio, porque, na verdade, o que tem se questionado são justamente os conteúdos sobre literatura que eles têm produzido, né? Essa nova geração no TikTok, e como a literatura tem sido abordada por essa geração. Aí eu acho que vou começar, então, discutindo justamente de onde está vindo essa crítica, né? Teve um texto que circulou bastante na internet na última semana, do portal de cultura digital chamado Screenshot Media, que é um texto que questiona os efeitos do próprio BookTok, né, que é o nicho de leitura e literatura do TikTok, a influência e os efeitos disso no hábito da leitura. Então, assim, tem o BookTok no TikTok, da mesma forma que tem o Booktube no YouTube, que tem o Bookstagram no Instagram e tudo mais, assim, né? São as comunidades dentro das redes sociais que vão falar de leitura e de literatura. Mas, em resumo, esse texto que saiu nessa última semana levanta a possibilidade do BookTok estar tornando a leitura uma estética. Essa é a primeira reclamação que o texto faz, a primeira crítica, assim. No sentido mais TikTok, por exemplo, possível da palavra estética, né? No caso de que a leitura ela estaria se esvaziando da literatura para se tornar um hábito esteticamente agradável a ser representado em vídeos e fotos, de um arquétipo do leitor que está sendo preferido à leitura em si, né? E essa ideia de criar um conteúdo com base em várias questões de filtros específicos, e cenários específicos, e trends específicas. Então, a criação desse nicho aí, dessa estética, como se chama no TikTok, da leitura. E aí existe uma outra crítica que é baseada também na centralidade que os números ocupam a respeito do conteúdo de livro na internet, né? Isso tem muito a ver, é óbvio, com a velocidade de produção que as plataformas cobram e exigem, né, os algoritmos, né, que você precisa, para se manter relevante, produzir muito vídeo de forma muito frequente. E para fazer isso sobre livros, isso exige que você leia muitos livros muito rápido. E o que dá espaço também para os chamados desafios literários, que podem ser mensais, podem ser semanais, mas com muita frequência eles são anuais. O próprio Goodreads, né, que é uma plataforma muito famosa, que ela une ali rede social com um banco de dados de livro, né? A própria Goodreads vai encorajar que os usuários se estabeleçam uma meta anual de leitura. E essa meta, em termos de influenciadores de literatura, costuma superar 100 livros no ano, que é muita coisa. E aí uma das coisas que o texto da Screenshot comenta é que esses números tão enormes, eles são plausíveis para influenciadores que têm a leitura como trabalho, né? Mas que muitas vezes eles vão gerar ansiedade nos seguidores, que não vão ter a mesma disponibilidade de tempo. Uhum. E eles também comentam nessa reportagem o fato de que o BookTok talvez ele esteja estimulando um consumo desenfreado, porque quando eles vão mostrar os livros, os influenciadores, os livros que eles ganharam, os livros que eles receberam, né, ou chamados book hauls, que eles vão mostrar pilhas e pilhas de livros novos, recém-adquiridos, né, muitas vezes recebidos por editoras parceiras, o que também muitas vezes não faz parte da realidade dos seguidores. Então é isso, assim, teve uma crítica muito forte ao conteúdo sobre literatura no TikTok, que deu uma viralizada e que chama atenção para esses aspectos. Mas Perfeitamente. aí... Inclusive, Clara, desculpa, só um ponto, né, importante. Inclusive porque o TikTok ele é uma rede social de vídeos curtos.
Então, quando a Sim. gente pensa, né, em um conteúdo de livro, você pensa em algo mais denso, você pensa até talvez num conteúdo de YouTube, que a gente vê muita gente fazendo conteúdo em relação a isso. Agora, o quão a gente consegue ver um conteúdo rico no TikTok sobre livro? É aquilo que você falou ali, né? Talvez o tempo que a pessoa teria, inclusive para conseguir, talvez ela não tenha o tempo para ler o livro, mas será que consumir essas pílulas de conteúdo é positivo ou é negativo em relação a isso? Pois é, e aí tem essa questão, né, porque o TikTok ele vai elevar isso, assim, à potência, a ideia da velocidade de produção de conteúdo, né. O YouTube, por um tempo, um vídeo por semana era suficiente para saciar a fome do algoritmo. Mas no TikTok, muitas vezes, as pessoas produzem vários vídeos por dia, né. Que Uhum. ritmo de leitura precisa ser esse para você poder falar de vários livros num mesmo dia, né, ter lido é uma coisa bem frenética mesmo, assim. Mas aí essa crítica, ela ignora, ela passa por cima um ponto que eu acho muito importante de comentar, que é meio que o contraponto, é que o BookTok tem, de fato, aumentado venda de livros específicos, né. No mês passado, saiu aqui no Brasil uma reportagem na revista Gama, da Ana Elisa Faria, que aí eu separei também para a gente dar uma olhada, porque acaba funcionando como um contraponto a essa lógica. Pode descer um pouquinho até a gente encontrar as citações, assim, eu acho que elas dão um panorama legal, assim, o BookTok, sem dúvida, achou ela aí? O BookTok é, sem dúvida, o maior veículo de marketing e também o mais barato para promover a leitura no Brasil. Essa citação é da diretora de comunicação do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. E aí, considerando que as editoras, geralmente, elas não estão nadando em dinheiro para a promoção dos lançamentos, o BookTok era o que esse setor editorial precisava, né, uma forma efetiva, barata de falar de livro. Tem uma outra citação também, né, que o crescimento na venda de uns livros, específicos é multifatorial, mas que o TikTok tem uma parcela de responsabilidade em sucessos de algumas obras. Então é interessante, né. Eu acho que a reportagem ela acaba comentando uma coisa que é importante a gente ter em mente, né, e eu acho que é até o esperado, que esse sucesso ele está mais relacionado ao nicho específico, né, young adult, né, que são os livros que vão ter como público-alvo adolescentes, jovem adultos, né. Mas é uma coisa interessante e notável, né, que através dessa estratégia barata, as editoras têm conseguido alavancar vendas. E as profissionais que são entrevistadas nessa reportagem, elas até comentam como o sucesso do TikTok, ele tem influenciado a aquisição de livros estrangeiros. Então, assim, um livro que está fazendo muito barulho no TikTok, fora do Brasil, muitas vezes eles estão adquirindo, né, os direitos para traduzir e publicar o livro no Brasil. Comenta-se também que é muito interessante o tal do selo sucesso no TikTok, que tem sido usado, em livros que viralizaram na rede social. Então, assim, no geral, essa outra abordagem vai apresentar essa visão muito otimista desse Uhum. fenômeno que é o BookTok e da literatura ser discutida no TikTok. É engraçado, né? Porque você põe o contraponto, né? Você traz um ponto e É. traz o contraponto, e é muito legal para o debate isso, para a gente entender se esse movimento ele é 100% negativo, ele é 100% positivo, ou tem aí um meio termo. Você citou, inclusive, o selo, né, especial do TikTok, é algo que a música sentiu, né? Então, música saindo, pensando primeiro na dança do TikTok, pensando primeiro se consegue encaixar num vídeo de TikTok, ou seja, num Story, num Reels, num YouTube Shorts, né, num Kawaii, e pode ser que o livro esteja passando por isso, né? Então, o selo, será que as editoras já estão pensando agora em produzir, pensando nesse selo, pensando em histórias que, de fato, agreguem para esse público específico? Sim, tem autores que, inclusive, eles, criam contas e alimentam suas contas e o conteúdo para promover seus livros pensando nessa audiência, escrevendo em diálogo com essa audiência, com o foco dessa audiência no TikTok, assim. Isso já é uma realidade. E aí, assim, trouxe o texto que viralizou, trouxe um contraponto. Queria dar também minha opinião, Por favor. como alguém que lê muito desde criança
e que calha de ter um doutorado em estudos literários, que a que a minha opinião não é nem 8 nem 80, assim. Pessoalmente, eu acho que o TikTok não vai nem destruir e nem salvar o hábito da leitura, mas eu acho, e eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que a gente precisa, eh, se ligar um pouco, assim, especialmente as pessoas que fazem parte dessa comunidade, que esse foco em número do conteúdo sobre livro na internet, eu acho que existe a possibilidade de ser problemático sim, dependendo da forma como a pessoa vai se relacionar com isso. Porque a grande questão para mim é que dizer: "Ah, eu li 20 livros esse mês", isso não significa nada. Qualquer texto, de qualquer comprimento, de qualquer densidade, de qualquer estilo e tudo mais, pode ser publicado no formato de livro, né, não Uhum. significa nada, você não tem informação nenhuma sobre isso, né. Daí que se as metas de leitura, elas estiverem servindo para afastar leitoras, leitores de livros mais desafiadores, mais complexos, longos, fora de conforto e tudo mais, aí eu acho que a gente tem um problema, porque significaria que esses desafios, né, de tentar cumprir 50 livros no ano, 100 livros no ano, o que seja, estaria afastando a pessoa do rumo da sua própria curiosidade, sabe. A pessoa: "Ah, e se eu ler esse livro?" E aí pensa: "Ah não, se eu ler esse livro aqui vai acabar me tomando tempo demais e eu não vou cumprir minha meta." E aí eu acho que é um problema, sabe. Porque eu tenho dificuldade real de acreditar que uma leitura que está focada em número e em meta, seja um hábito sustentável a longo prazo. Porque Uhum. aí a literatura, ela não está servindo nem como entretenimento, né, nem como uma atividade intelectualmente estimulante, ou seja lá como a gente vai caracterizar isso, mas como é uma outra coisa, que é uma atividade centrada em número, né, em produtividade, pautada nesses termos dessa sociedade capitalista em que a gente vive, né, nessa ideologia dominante que exige da gente sempre cada vez mais performance, mais números e números cada vez maiores. Eu acho incrível que o BookTok e o mercado editorial estejam conseguindo fazer mais livros circularem no país, mas eu acho necessário, enquanto leitora, né, prestar atenção para não cair em armadilhas que são pautadas por uma ideologia produtivista, que nada tem a ver com literatura ou com hábito de leitura. Então, essa é a ponderação aí que eu queria trazer. Excelente, excelente, Clara. Pô, eu ficaria aqui acho que 30 minutos ouvindo você falar sobre esse assunto, Clara. Muito bom mesmo. Obrigado por essa discussão, por essa participação. Nosso chat também ali durante a nossa live comentou bastante em relação a livro, o pessoal gosta de ler, então um tema extremamente relevante até para a gente observar essas novas gerações, né? O hábito de leitura nessas novas gerações, o quão isso vai impactar ou não. Convidar o pessoal para comentar aqui no corte do vídeo, né? Sim, eu quero muito saber a opinião, porque eu acho realmente um assunto cheio de nuances e cheio de pontos aí de atenção e de coisas interessantes. Até se as pessoas leram alguma coisa por causa do TikTok, se gostaram, eu tenho muita curiosidade sobre o assunto e vou adorar saber mesmo, assim, o que as pessoas acham disso. Maravilha, muito obrigado, Clara, pela sua participação. Eu que agradeço, Lúcio. E na tela para você se tornar membro do Clube do Fim, é só pegar seu celular e escanear o QR Code. Um grande abraço, até a próxima.